Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos falar sobre um tema de grande importância, que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar causa mudanças incomuns no humor, na energia e na capacidade de realizar tarefas comuns do dia a dia. Atinge cerca de 4% da população adulta. E aqui no Brasil, o número de pessoas diagnosticadas com transtorno de bipolaridade pode chegar a 6 milhões. Mas para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos para o Saúde Algo Mais de hoje a psiquiatra Aline Moreira. Bom dia, Aline. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso Saúde Algo Mais. Um prazer enorme estar aqui presente. Falar de bipolaridade é falar de um tema que traz consigo, né, uma parte da história da humanidade, né, grandes personagens da humanidade, Sim. Grandes gênios da humanidade foram diagnosticados, né, Verdade. com o transtorno da bipolaridade. É verdade. Quais os nomes mais famosos? Bom, antigamente Assim, para as pessoas entenderem um falava-se pouco, né? psicose maníaco-depressiva, porque conseguia, né, observar essa variação que tinha tanto para fases de depressão quanto de fases de exaltação do humor, que a gente chama, né, de hipomania ou de mania. Então, antes tinha esse nome, mas como ele era um certo ponto pejorativo, né, daí foi adaptado para o transtorno bipolar. Agora, tem classificação para o transtorno bipolar? Sim, Como é que a gente sim. consegue dividir? Conforme foram avançando, né, a ciência foi avançando, observou que além de alterações no humor, essa doença causa complicações em outras esferas, né, pensamento, qualidade do sono, capacidade, né, de desempenhar as principais funções cognitivas. E quando o paciente entra em crise, tanto para a fase depressiva quanto para a fase de mania ou de hipomania, ele acaba tendo uma desorganização de todas essas funções. É muito comum encontrar na prática clínica pacientes com transtorno bipolar? É comum, né? Em psiquiatria, a gente é uma das principais patologias só que ela leva um tempo para ser diagnosticada, porque Não é simples o diagnóstico? não é simples. Por quê? Não é simples. Porque o quadro de hipomania ou de mania, às vezes pode ser encarado como um jeito de ser do paciente mais falante, mais agitado ou hiperprodutivo, né? E acaba que passa batido esses sintomas e daí o diagnóstico não é feito. Por quê? Porque o paciente apresentando somente sintomas depressivos ou as fases depressivas, você não consegue fechar o diagnóstico de transtorno bipolar. Você acaba tratando o paciente apenas como depressão. Então, quando ele apresenta essa exaltação de humor, aceleração do pensamento e muitas vezes pode ser agitado, agressivo, né? Isso faz com que busque o médico. Daí sim, ele vai ser diagnosticado, né, com o transtorno bipolar. O diagnóstico ele é clínico. É um diagnóstico clínico. Não tem um exame para confirmar a doença. Por isso que às vezes demora, né? Isso, não tem um exame de sangue específico ou um exame de imagem que você possa fazer e que lá vai ter o laudo, é transtorno bipolar. Agora, é uma doença que tem quais causas? É uma doença multifatorial, né? É uma doença do cérebro, vamos dizer assim, né? Perfeito. Multifatorial, que o paciente apresenta uma carga genética e dependendo da exposição dele ao ambiente, vai desenvolver a doença ou não. Então, você pode ter uma predisposição genética, né? Um pai, um avô, que tenha esse diagnóstico prévio e daí você tem essa herdabilidade.
E exposição ao ambiente de estresse, às vezes o abuso de substâncias pode desencadear, né, a doença. Isso. Então, às vezes o uso de maconha ou abuso de álcool pode predispor o paciente a abrir o caso, né? Abrir o quadro de transtorno Existe alguma bipolar. idade na qual é mais comum o aparecimento da doença? Sim, é no início da idade adulta, lá por volta dos 20 anos, assim, que começam os sintomas. Mas agora, você sabe que a gente acaba vendo alguns casos numa idade mais tardia, né? Sim. Ela pode se apresentar nessa idade mais tardia ou você acredita que ela seja diagnosticada mais tardiamente? Pode acontecer em indivíduos mais velhos, mas muitas vezes ele não foi diagnosticado mesmo Que numa idade mais confusão, jovem. né, que você falou logo no início sobre a pessoa hiperprodutiva, que tem um pensamento mais acelerado, Isso. uma disposição às vezes incomum, né, para uma série de atividades. É isso? Isso, muitas vezes pode ser considerado a personalidade dela, né? Até que muitas vezes a intensidade dos sintomas se torna mais elevada ao ponto de falar, opa, peraí, não é só o jeito de ser dele, né? E procurar ajuda, né? Quais alterações aí que chamam muito a atenção dessa alteração do comportamento é anormal? Gastos excessivos, jogos compulsivos, isso pode... São formas de se expressar da doença? O mais comum no paciente, quando ele está em hipomania, que não é o grau mais acentuado, né, da exaltação do humor, é quando o paciente fica hiperprodutivo. Então, ele consegue trabalhar mais horas por dia, ele consegue render mais no trabalho, né? Antes ele se distraía com mais facilidade, ele consegue render mais, tem menor necessidade de sono. Então, dorme lá 3, 4 horas por noite, já é suficiente e já está apto a desempenhar novamente o seu trabalho. Falando com, às vezes, um tom de voz mais alto, mais acelerado, com uma certa dificuldade, às vezes, de escutar o outro, ou até mesmo achar que ele é mais dono da razão, que sempre a ideia dele tem que prevalecer, né? E, às vezes, delírios de grandeza. Quando o paciente passa a apresentar delírios, daí a gente já sai do estágio de hipomania e atinge o grau de mania. Porque daí ele acaba fugindo da realidade. Então, temos delírios de grandeza. O que seria isso? Ele apresentar, assim, achar que ele vai ser beneficiado de alguma forma, porque ele conhece alguém muito importante, ou que vai ganhar muito dinheiro numa transação que talvez não faça sentido, né? Então, ele vai conquistar muito dinheiro com algo novo que ele está criando, só que ele não tem um planejamento, nada, e ele já está acreditando que aquilo vai acontecer e sai falando para as pessoas sem ter a consciência de que está fora da realidade, né? Pode perder noites e noites de sono, acorda cedo, mulherada, né? Acorda cedo, já lavando a casa, limpando as paredes, né? Com música alta, não se preocupa muitas vezes que está incomodando um vizinho, né? Então, acaba que esse filtro, né? Sim. Acaba se perdendo nessas crises. Geralmente são pessoas que têm uma criatividade mais aguçada. Mas eu quero deixar uma pergunta para depois do intervalo. Sim. Se essa criatividade não passar por um processo de planejamento e construção, boas ideias podem se perder, não é verdade? Mas eu quero que você fale sobre isso após o intervalo. Já voltamos. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida.
Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a doutora Aline Moreira, que é médica psiquiatra. O tema é transtorno bipolar. Então a gente está aqui entendendo o que é a bipolaridade. Doutora, a criatividade pode ser, né, uma manifestação importante dos pacientes Sim. que têm bipolaridade. Sim. Como aproveitar essa criatividade para produzir algo realmente concreto? Então, normalmente os pacientes com transtorno bipolar são bem inteligentes, né? Sim. A alteração que causa no cérebro, né, é principalmente em córtex pré-frontal, e a gente observa essa criatividade também nessa região do cérebro. Só que a parte de funcionalidade, planejamento e poder organizar, né? Então, muitas vezes, se o paciente tem uma criatividade para um negócio ou para algo de cunho artístico e ele quer ter sucesso com aquilo, ele pode acabar não atingindo por essa carência no planejamento e organização. Então, por isso que se faz necessário o tratamento, né, desses pacientes. Claro. Agora, como é que se relaciona esse paciente com familiares, com amigos?
amigos, né, com a esposa, com os filhos. Sim. Há uma facilidade nesse relacionamento ou a forma intensa e às vezes o lado oposto, é o lado mais depressivo, eles podem realmente impactar esse dia a dia com amigos, com familiares? O convívio familiar normalmente é o mais prejudicado, né? Porque é quem lida no dia a dia com a doença, né? Os familiares, quem lida tanto com a fase depressiva quanto a fase de mania ou hipomania. Então, o melhor mesmo é eles estarem em acompanhamento, em tratamento, para que não seja rompido esses laços, né? Mas a gente sabe, é estatístico de que pacientes com transtorno bipolar têm maior incidência de divórcio, por exemplo. Mesmo, Sim. Por uma inquietação do paciente ou por uma dificuldade de aceitação do parceiro? Eu acredito que por ambas situações, tanto pela impulsividade, porque esses pacientes são mais impulsivos, então eles podem desistir de um relacionamento mais impulsivamente, e também pela dificuldade ali de efeitos colaterais da medicação, que também pode prejudicar uma vida sexual do casal, questão de sonolência, né? Então, às vezes o paciente não contribui muito com tanto da parte financeira. É a quinta causa de afastamento laboral, transtorno bipolar. Então, impacta na vida profissional também. Impacta muito, né? Então, isso repercute na família, né? De uma forma bem significativa. E, por isso, a gente tem que orientar bem para fazer o tratamento adequado, né? Que se o paciente tomar a medicação corretamente, não faltar nas consultas e às vezes assim, tem efeitos colaterais ruins, tem efeitos ruins, mas que se forem ajustados, né, frequentemente, o paciente consegue levar a vida produtiva, uma vida, né, a dois ou com família, filhos. O tratamento pode proporcionar uma vida praticamente normal? Praticamente normal. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando o paciente tem a manifestação através da depressão e trata, esse paciente vai melhorar o seu humor, vai se tornar mais ativo. Sim. Agora, o outro lado da moeda é quando o paciente tem hipomania e o tratamento pode desacelerar o pensamento, o seu dia a dia. E isso pode ser interpretado como algo negativo? Gostaria que você falasse sobre isso após o intervalo e explicasse para a gente, pode ser? Pode ser. Fiquem com a gente, já voltamos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso.
Estar perto é cuidar. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. Estar perto é fazer a diferença. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje a doutora Aline Moreira, médica psiquiatra, que veio conversar sobre transtorno bipolar, uma doença que tem grande impacto na vida das pessoas e das famílias. Aline, quando o paciente começa o tratamento, se ele estava deprimido e melhora, ótimo, ele vai sentir realmente uma melhor disposição para o seu dia a dia. Agora, se ele estava acostumado naquele grau de hipomania, e o tratamento faz com que ele volte à rotação normal, um pouco mais lento, isso pode levar a um abandono do tratamento? É bem comum. É bem comum o paciente gostar de estar em hipomania por conta dessa produtividade aumentada, pela essa exaltação do humor, ele se sente alegre, né? Só que a gente tem que levar em conta que neurônios estão sendo perdidos, né? Cada crise que o paciente apresenta é uma quantidade de neurônios que ele está perdendo e conforme ele tenha maior número de crises, isso vai ser prejudicial ainda mais para o cérebro dele. Que consequências pode ter Paciente, uma doença não tratada ou tratada de forma indevida? O paciente ele pode apresentar atrofia cerebral, então pode desenvolver um quadro de demência mais precocemente. Interessante. Sim, e até mesmo o medicamento não fazer mais efeito por conta de se tornar mesmo refratário, assim, o problema, né? Então, às vezes, respondia com uma ou duas medicações, o paciente agora vai ter que fazer uso de outros medicamentos, maiores associações, né, de medicamentos. Então, esses são os principais problemas, né? Tentativa de suicídio, né? Pode levar ao suicídio? Com certeza. Pelo quadro depressivo? Quadro depressivo, principalmente. Principalmente, né? Principalmente. É uma doença que exige uma atenção enorme, né? Do sistema de saúde e dos familiares também, né, Aline? Sim, sim. O paciente ele tem que ser levado ao serviço de saúde. Ele não tem forças em determinados momentos, né, para ir sozinho e buscar um tratamento. Por isso que é importante ter esse apoio, né, dos familiares. E como está o tratamento do transtorno bipolar? Os medicamentos hoje trazem bons resultados? Tem baixo perfil de efeito colateral? O que é que nós temos atualmente?
Atualmente a gente tem o carbonato de lítio é o principal, né? Tá. É padrão ouro para tratamento para ambas as fases, tanto para fases depressivas. As mulheres não gostam muito, né? Não, como para a fase de mania e de hipomania. Então ele atua nas duas fases, né? E temos outros estabilizadores de humor que podem ser anticonvulsivantes com essa função ou antipsicóticos com essa função. Então, muitas vezes você vai ler o rótulo, a bula de um remédio, né? E vai ver lá, é um antipsicótico, é para esquizofrenia. Mas, na verdade, ele está sendo empregado como um estabilizador de humor. Então, temos quetiapina, olanzapina, que são os principais antipsicóticos de segunda geração e que tratam transtorno bipolar com essa função, né, de estabilização de humor. E temos outros anticonvulsivantes, né, seria a lamotrigina, o ácido valproico, o Depakote, Depakene, que são também empregados nesse tratamento. Uma coisa que é importante a gente atentar que pacientes que fazem uso somente de antidepressivos correm um risco de fazer virada Eu ia te perguntar maníaca, isso. né? Que é uma complicação do tratamento quando você não faz o diagnóstico ainda de transtorno bipolar e trata um quadro depressivo somente com antidepressivo, até porque o paciente não tinha recebido ainda esse diagnóstico. E ele faz essa virada maníaca. Ele sai imediatamente de um quadro depressivo para um quadro de euforia, né? E em diversos momentos, esse paciente tem que ser internado, né? Com gravidade dos sintomas. Aline, acontece do paciente iniciar o tratamento, aí ele melhora dos sintomas e passa a acreditar que não é preciso mais utilizar aqueles medicamentos e se isso acontece, que consequências pode trazer ao paciente? Sim, é muito frequente, né? Porque o paciente, quando bem medicado, ele consegue, como a gente disse, levar uma vida praticamente normal, né? Sim. Ele só tem que tomar o remédio todos os dias. Mas se ele fizer o uso correto da medicação, fizer medidas, né, de saúde, né, que é atividade física, alimentação saudável. Eu sempre coloco a espiritualidade, né, o desenvolver a espiritualidade como algo importante também no tratamento, a qualidade do sono, né? Se ele fizer tudo isso e mantiver o tratamento, ele fica bem. Só que no transtorno bipolar, a ausência da medicação vai predispor a ele ter novas crises, né? Novas crises, e podem ser crises mais graves, que pode levar a uma tentativa de suicídio, que pode levar a uma exposição moral, por exemplo, de um paciente, né? De às vezes, se envolver, por exemplo, sexualmente, né? Sem a intenção, por exemplo, né? Ou se expor publicamente, uma pessoa, às vezes, pública, já pensou? Claro. Né? Então, tem umas consequências bem ruins, né? E que você deixar de fazer o tratamento adequado, sem tomar as medicações, aumenta a chance, né, disso acontecer. Aline, muito obrigado, né, pela sua participação aqui no Saúde Algo Mais. Foi de grande importância, muito esclarecedora. Eu acredito que quem nos assistiu aprendeu bastante hoje. Muito obrigada, fui muito feliz de participar. Obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias. O importante, quando a gente fala em doença mental, é entender que o tratamento existe para melhorar a condição de vida desse paciente. E são doenças que não podem ser estigmatizadas, porque o estigma acaba piorando a condição desse paciente e expondo a riscos desnecessários, potencialmente evitáveis, através de um tratamento moderno e um acompanhamento contínuo com um médico psiquiatra. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.